Maia, que vai falar sobre a justiça sob o olhar da filosofia. A professora é escritora, já publicou 3 livros de poesias e um de crônicas inspiradas na temática filosófica, é roteirista, letrista, compositora, é também instrutora do curso regular de filosofia à maneira clássica há 28 anos no Instituto Nova Acrópole, é palestrante e fundadora do projeto Crianças para o Bem e Música para o Bem. Professora, por favor. Bom dia a todos. Eu espero que tenhamos uma hora, é basicamente o tempo que estaremos juntos, agradável. O mundo que eu me proponho a abrir para vocês, que são da área jurídica, estão ligados ao judiciário, talvez seja um pouco novo. Eu sou uma filósofa de profissão com 31 anos de dedicação ao magistério de filosofia, dentro de uma organização chamada Nova Acrópole, que existe, inclusive, aqui em Salvador e existe em todo o mundo. Hoje estamos em mais de 60 países. Bom, o meu trabalho é voluntário. A Nova Acrópole é uma instituição voluntária. Inclusive, se me permite compartilhar o pequeno acontecimento que tivemos expressivo no Brasil, porque Nova Acrópole, no Brasil, faz um trabalho tão expressivo que, durante essa semana, recebemos uma titulação que fomos qualificados para o Conselho Consultivo da ONU, inclusive como ONG, Organização Não Governamental, com poder de fala, desculpem, com poder de fala. Poder de falha nós não precisamos tê-lo, nós já cometemos sem poder mesmo, né? Com poder de fala nas reuniões do Conselho sobre assuntos sociais, econômicos e ambientais, pela seriedade do trabalho que desempenhamos no Brasil. Já temos aí 40 anos de presença no Brasil. Então, eu represento essa instituição, sou uma professora da instituição. Nosso trabalho é totalmente voluntário e voltado para uma coisa, bem simples, reduzindo em miúdos. O nosso trabalho é transformar os grandes conceitos que estão em livros de filosofia complexos, longe do homem cotidiano, do homem comum, em elementos factíveis de melhorar a qualidade de vida do homem. Ou seja, simplificando, formação em valores. A gente utiliza a filosofia para a formação em valores. Bom, a filosofia nasceu com esse intuito, inclusive. Houve algumas modificações ao longo da história, mas o que nós percebemos é que lá na origem Sócrates dizia: só é útil o conhecimento que nos torna melhores. Então, nós trabalhamos com formação humana em valores através do conteúdo da filosofia. Um trabalho voluntário, prático. Eu trouxe para vocês algumas referências em termos de endereço de web. Chama atenção, sobretudo, para o nosso canal no YouTube. Nós temos mais de 300 palestras lá, todas gratuitas, que você pode acessar falando de coisas talvez até um pouco singelas, como educar os seus filhos, singelas, mas importantes, não é isso? Como desenvolver a atenção, combate à dispersão, até focos bastante mais trabalhados. Enfim, temos toda uma gama de assuntos que, com certeza, podem ser úteis para você, que é trazer um pouco dessa voz da filosofia, a voz de um Platão para dentro da sua vida cotidiana, a voz de um Kant para dentro do seu relacionamento no trabalho. Esse é um trabalho que tem sido muito útil em todos os lugares do mundo onde nós nos desenvolvemos. E aqui em Salvador temos a escola presente. Eu gostaria que vocês pudessem entrar, aqueles que têm curiosidade, entrar no nosso site nacional e encontrar os endereços de Salvador. Uma escola grande, acessível, com professores muito experientes, que de vez em quando passar por lá para assistir uma palestra, que são todas gratuitas, com certeza agregaria na sua qualidade de vida. Muito obrigada. Então, vamos para o nosso assunto de hoje, que é, provavelmente, um dos assuntos mais peculiares à filosofia. Então, falo sempre muito de Platão, porque é um escritor que, sem sombra de dúvida, é um divisor de águas dentro da filosofia. Platão tem um diálogo, um livro, dedicado apenas a esse assunto, que é a justiça. E o mais importante deles, que é a República, onde ele vai desenvolver uma série de elementos
Eu costumo dizer, gente, descendo em miúdos, que se eu fosse para uma ilha deserta e pudesse levar alguns poucos livros, um deles seria República de Platão. Imagine você, todos os setores da vida humana são contemplados ali, e de uma maneira muito profunda. E nós hoje queremos aprender a desenvolver uma vida em sociedade mais sadia, vamos procurar qualquer referência, menos Platão. É antigo demais, não é isso? Olha, vejam bem, em termos de tecnologia, o homem saiu da biga para o avião a jato. Mas em termos de conhecimento humano, de como se relacionar, de como exercer a justiça, de como ter um básico autocontrole, um sentimento ético autêntico, talvez o homem da biga seja superior ao condutor do avião a jato. Ou seja, progrediram as coisas, não necessariamente os homens. Isso é um ponto de partida que nós temos que considerar, para não nos envaidecermos tanto a ponto de acharmos que não precisamos aprender do passado. Então, Platão tem, sim, coisas que poderiam estar no jornal de hoje, coisas que poderiam estar na ordem do nosso dia de hoje. Ele é muito atual. E nós vamos nos basear nele em algumas outras coisas, mas sempre sob um ponto de vista filosófico. Eu não sou da área jurídica, o que eu vou falar para vocês é o que uma professora de filosofia transmite sobre esse assunto. Agradeço à doutora Margarete pela consideração de me trazer aqui e agradeço a presença de todos. Bom, gosto de etimologia e vocês podem achar que isso é intelectualismo sem sentido, mas não é. Sabe o que é etimologia? Você imaginar a pessoa que criou uma palavra, qual era a necessidade que essa palavra veio atender. Então, a origem dessa palavra, certamente, não tem nada a ver com o que a gente pensa a respeito da mesma palavra nos nossos dias. Ela foi sendo esvaziada, empobrecida ao longo do tempo. E se a gente volta lá atrás, a gente descobre, nossa, eu convivo com essa palavra e nunca soube o que significava. É curioso, gente, não são palavras são palavras de uso cotidiano. Por exemplo, o amor. Eu acho que é a mais esvaziada de todas. Platão costumava dizer que quando a gente esvazia as palavras, a gente inviabiliza a mais sagrada de todas as artes, que é a de transmissão do conhecimento. As palavras viram armas vazias que nós atiramos uns sobre os outros, mas sem nenhuma comunicação. E a palavra justiça ela é curiosa, porque ela tem uma etimologia muito interessante. Estudo bastante essa área e eu voltei ao proto-indo-europeu, ao proto-itálico, para dar uma olhada sobre o que seria justiça. Justiça, então, no proto-indo-europeu, vem de ev, que significava força vital, força da vida. Depois, um pouquinho mais adiante, no proto-itálico, que seria o avô do latim, nós vamos ver que ela vai para iovos, que significava fórmula sagrada. Vamos dar uma paradinha para pensar sobre isso. Fórmula sagrada que trabalha para a vida. Isso é parecido com o que a gente entende por justiça hoje? A gente, aliás, precisa descer um pouquinho mais, porque a gente não sabe o que é sagrado. Filosofia é quase que uma alfabetização, novamente. Existe um antropólogo do século passado, chamado Mircea Eliade, que ele diz que o sagrado é a função de dar sentido. Para pensar um pouco, quanto de coisas que nós vivemos que são caóticas, que são vazias, que são destituídas de sentido. Sagrado é a função de dar sentido. E isso é muito prático. Quando você acorda pela manhã e abre os olhos, talvez não saibam, mas esse é um momento muito importante na nossa vida, você sabe exatamente o sentido do que você vai fazer a partir daí? O sentido que te leva a colocar os pés para fora da cama? A falta de sentido faz com que o homem seja devorado pela alienação, pela massificação, por uma rotina que mata totalmente a sua vitalidade. Então ele dizia, sagrado dá sentido. Ele harmoniza as coisas de uma forma tal que você olha e diga, por isso vale a pena viver. E a justiça seria isso, seria uma fórmula sagrada, seria arrumar as coisas de uma forma que você olha e diz, bom, em torno disso vale a pena viver. No meio disso vale a pena viver. Para promover isso vale a pena viver. Então a justiça estaria muito ligada, Platão já vai falar sobre isso, com ordem, uma ordem que sacraliza as coisas, dá sentido. Os gregos eles costumavam dizer que você só pode fazer duas coisas, o homem só pode fazer duas coisas, ou sacraliza a vida ou banaliza a vida. Sacralizar seria mais ou menos isso, para a cena. Por que eu estou fazendo isso? Onde eu quero chegar com isso? Qual é o meu sentido maior como ser humano? Nesse comando que eu estou dando para um filho nesse momento.
nessa atitude no meio de um trânsito? Qual é o sentido maior? Isso é coerente com aquilo que eu sou? Eu tenho um eu sou? Eu tenho identidade? Ou seja, as coisas são soltas na minha vida ou estão todas alinhadas em função de um objetivo? Qual é esse objetivo? Qual é esse alinhamento que eu uso? Ou seja, o sagrado faz com que todas as coisas se justifiquem. Qualquer momento que eu pare a cena da sua vida, você sabe me dizer por que está fazendo o que faz. Porque usa essas palavras e não outras. Porque olha para as pessoas que passam por você ou não olha. Porque se dá o trabalho de cumprimentar todo ser humano que passa. Às vezes eu fico pensando, o filósofo tem uma imaginação meio incontida. Aliás, é a única coisa que a gente não tenta controlar é a imaginação, essa a gente deixa solta. Eu fico imaginando que um dia, em algum momento futuro, mais civilizado que esse, vai ser considerado um absurdo que um dia um ser humano tenha passado por outro e ignorado. Um ser humano é algo tão rico, tão grandioso, que é um pouco de barbárie você passar por um ser humano e ignorá-lo. Não é à toa que culturas antigas, o seu cumprimento, sabe como é que era? Eu te vejo. A origem, a essência de um cumprimento não era bom dia, eu te vejo. Você significa algo para mim. Você não é simplesmente um meio para que eu chegue a atingir alguma finalidade egoísta. Você existe em si. Você é um mistério que eu quero descobrir. É uma honra estar diante de uma coisa tão grandiosa quanto um ser humano. Eu te vejo. Então, todas essas coisas fariam parte de um roteiro sagrado de vida de um ser humano. E a justiça seria como que o elemento ordenador que trabalha para que essas coisas se sacralizem, se organizem de uma forma humana. E o que é o homem justo? Aquele que organiza as coisas através da ferramenta da justiça para que elas fiquem humanas. De tal maneira que você pode olhar e dizer, por aqui passou um ser humano. É um rastro de humanidade que você tem aqui. E o homem justo é o ordenador para que as coisas fiquem assim. Imaginem que isso se aplica em todos os setores da vida. Olhem para trás e vejam o rastro que deixam. Se alguém passar atrás de você, pode dizer, por aqui passou um ser humano? Até o final da sua vida, quando olhar o rastro da própria vida, pode-se dizer, aqui viveu um ser humano? A justiça contribui para que nós encontremos o nosso lugar como seres humanos dentro do mundo. Isso originalmente era assim. Então, Platão diria, do ponto de vista da filosofia, o conceito da justiça no século XXI está bem esvaziado. É apenas um conjunto de leis, que às vezes não paramos muito bem para cogitar o que seria o sentido delas. Elas são mais coercitivas do que educativas para o homem comum. Não se pensa o porquê delas existirem. O que elas ordenam, como elas tentam nos redimir da barbárie, da banalidade para a sacralidade. Agora você imagina, nós imaginamos que temos a justiça entre nós, mas quando perguntamos o que é a justiça, e as pessoas titubeiam, não sabem muito bem o que é, como ela nasceu, que propósito veio atender, como é que você pode ter uma coisa que você não sabe o que é? Como é que você pode me garantir que a justiça está presente se você não sabe identificá-la? Deve estar por aí. Isso é o quê? Estatística ou é discernimento? Aquilo que não conhecemos, não podemos garantir que temos. Você tem justiça na sua casa, na sua vida, na sua profissão? A humanidade tem justiça nesse momento? Não sei o que é. Eu conheço um rótulo. Uma vez me aconteceu algo que eu achei muito interessante, gente. Eu distribuía, porque em Nova Acrópole somos todos voluntários, e ainda os professores mais antigos como eu. Ainda vou para a rua de vez em quando, distribuo o folhetinho. Faço isso como qualquer pessoa que entrou ontem. E um dia chegou um garotinho, devia ter acabado de aprender a ler, pegou o folhetinho da minha mão e disse, filosofia. O que é filosofia, tia? Devia ter uns 7 anos. Eu ia o quê? Pronunciar um conceito platônico para aquele menino? O que eu ia dizer para ele? Percebam que isso para mim foi de uma utilidade tremenda, porque eu percebi que eu tinha que ter o conteúdo, porque quem tem o conteúdo embala segundo o freguês, porque ele sabe o que é na sua vida prática. Portanto, a embalagem é apropriada para uma criança, para um idoso, para uma pessoa culta, para uma pessoa simplória. Você embala conforme o freguês, porque você tem o conteúdo em si. Não faz fórmulas decoradas, porque isso, para grande parte da humanidade, não significa nada. Eu me pergunto se serve para alguma parte da humanidade.
tenho minhas dúvidas. Tá? Enfim, esse é um elemento que é muito importante e muito interessante. Vamos passar mais adiante. Platão tem um diálogo, vou falar bastante dele, é inevitável, gente. Falar de filosofia sem passar por Platão é um marco divisor das ideias humanas. Ele está muito presente em tudo. E, sobretudo, em Nova Acrópole, a referência platônica é muito forte. Platão tem um diálogo chamado Sofista, que ele diz para vocês imaginarem a seguinte situação. Um médico passa uma receita para um paciente. Aí ele diz, olha, toma esse remédio por 1 mês, porque eu vou viajar. Como eu não vou poder reavaliar a sua situação, você toma por 1 mês. E viaja, vai embora. Só que esse médico encurta a viagem e volta em 2 semanas. Aquele paciente fica seguindo rigorosamente aquela receita, porque foi o médico que disse. Mas o médico chega mais cedo, examina o paciente e diz, essa medicação já não serve mais. Você já melhorou muito, a medicação agora é mais suave, eu não preciso de medicação nenhuma. Não, eu tenho que seguir rigorosamente isso que está escrito, porque foi prescrito por um médico. Gente, mas eu sou médico, eu estou aqui te dizendo que isso nesse momento não é mais. Não, eu sigo rigorosamente o que está escrito. Vocês percebem que isso tem muita semelhança com muitos fatos da nossa vida? Ou seja, existe uma lei escrita, rígida, que a gente não entende um porquê, não somos médicos. Não sabemos avaliar a situação humana do momento em que vivemos. Está escrito, eu cumpro. Eu não sei reavaliar. E tomo aquilo que está escrito como uma coisa rígida, inexorável e eterna, porque eu já não sei mais avaliar o paciente. Então, simplesmente cumpro com uma letra morta. Isso é uma característica muito presente dentro daquilo que a gente chama de justiça hoje. Nós sabemos reavaliar o paciente? Nós temos algo de médico? Ou estamos presos simplesmente a algo que está escrito? Porque algo que está escrito se solidificou, mas o homem que o escreveu não pode se solidificar. Eles têm que estar atento à situação da vida, assim como o médico está atento à situação da saúde. Isso é o justo. Nós precisamos um pouco mais de mentalidade de médico nesse momento. Não enrijecer, não rotular as pessoas, não rotular situações, não gerar preconceitos. A justiça exige um ser vivo, capaz de avaliar cada momento da vida e ver o que é mais propício. Mas é cômodo a beça pegar prescrição eterna, não é isso? É muito cômodo. Eternamente utilizarei isso aqui. Chega a ser curioso, sem querer ofender nenhuma categoria profissional, é uma exceção, mas nós sabemos o que acontece, porque até mesmo na medicina vemos acontecer isso. Então, você entra com um sintoma, às vezes um médico não olha para você. Abre um livro chamado DEF, olha lá onde se enquadra nos seus sintomas, toma tal medicamento. Bom, um caso extremo, até na medicina acontece. É padronizado, tal sintoma, tal medicamento. Evidentemente, isso não é um profissional que tenha muita sensibilidade e provavelmente não muita eficácia. Mas em outras áreas da vida fazemos a mesma coisa. E a justiça exige um pouco dessa avaliação do médico. De uma certa maneira, o homem justo tem que ser um pouco médico, ser capaz de avaliar as situações da vida em permanente transformação, ou seja, com compromisso, com discernimento, com uma visão atualizada da vida. Isso é outra coisa que dificulta a justiça no nosso momento histórico. Não sei se vocês percebem, isso é algo prático, isso é para vocês. Quantas das suas ideias são realmente suas? Entre na sua mente e procure. O quanto você está cumprindo uma prescrição da massificação, da mídia, daquilo que se pensa nos nossos dias. O quanto você é realmente dono das suas ideias. Lembre exatamente do momento em que você observou a realidade, comparou com tudo o que conhece, com seus princípios e tirou daí uma sentença flexível, mas o melhor que você tinha naquele momento. Isso é uma ideia sua. Quantas assim você tem? Quantas vezes está aplicando a prescrição da massificação do nosso tempo? Agora, eu chamo a atenção a uma coisa, gente. O pensamento da moda, que nós chamamos de massificação, parem para analisar qual era o pensamento da moda em cada momento histórico do passado. É bom pegar o passado que a gente vê com menos preconceito. Pensamento da moda na Alemanha nazista, na França napoleônica, na época da escravidão. O pensamento da moda era correto? Vocês acham? Olha, eu desafio vocês, como professora de filosofia, porque eu já procurei bastante, não achei o desafio. Me encontre em um momento da história da humanidade onde a moda estivesse correta. Será que agora é uma exceção?
O que vocês acham? Será que existem exceções? Nós vemos em perspectiva histórica, mas não tiramos disso uma lição que nos permita reagir melhor agora? Não é curioso isso? A gente não aprende nem da nossa história pessoal, nem da história coletiva da humanidade. Continuando, em relação à justiça, na prática, diferente daquela etimologia que nós vimos, de redimir o homem da banalidade, dar sentido à vida, a justiça hoje, para o homem comum, em geral está associada a uma coisa: o que me beneficia em cada contexto. Percebem isso? Lá em Brasília nós temos um caso muito típico, porque existe, eu não sei como é a situação de cada cidade, me desculpe, mas lá existe uma coisa chamada faixa de pedestre, que é muito obedecida. Muito obedecida, as pessoas param mesmo. E aí é um fato curioso que eu sempre observo, quando estou caminhando e quando estou no volante, porque não pensem que essas coisas não acontecem comigo. O filósofo não é perfeito, nunca. Ele tem ânimo de aperfeiçoamento. Ele simplesmente não desiste de lutar, mas cai nos mesmos erros. Pelo menos está consciente deles. Então eu observo, quando você está no carro, com pressa, e vem uma pessoa caminhando calmamente pela faixa de pedestre, esse cidadão é injusto. Está vendo que eu estou em cima da minha hora de trabalho, caminhando, desfilando na faixa de pedestre? Aí você está andando, está na faixa de pedestre, vê o cidadão ali ansioso, irritado, contando os segundos para você terminar. Diz: esse cidadão é injusto. É possível que ele não compreenda que eu tenho direito de chegar do outro lado e que eu não posso chegar se ele não der uma paradinha? Vocês percebem que a justiça do pedestre é a que lhe beneficia, a do motorista que lhe beneficia, ou seja, a justiça é aquilo que te beneficia em cada contexto. E a justiça que beneficia o motorista e o pedestre ao mesmo tempo? O cliente e o vendedor, quem chefia e quem é chefiado. Todas as etnias, todas as classes sociais, que eu não sei nem se no mundo justo existiriam as tais classes sociais. Enfim, uma justiça que beneficie todos. Cadê ela? Você percebe que a gente se contenta com o conceito egoísta? Aliás, mais um desafio para vocês. Eu tenho uma coleção invejável de figurinhas. Aposto todas as minhas figurinhas com vocês. Valendo! Me descubram um problema na humanidade, quer a nível individual, quer a nível coletivo. Problemas sociais, políticos, problemas de ordem financeira, de segurança, de tudo, que por trás não esteja escondido o egoísmo. Isso não é uma dedução minha, gente, que não teria discernimento para tanto. Isso é uma dedução do budismo tibetano Gelugpa, que eles dizem o seguinte: o maior mal do mundo é a heresia da separatividade, que em bom português nós podemos traduzir por egoísmo. As coisas são boas quando me beneficiam. A incapacidade de pensar no todo é o princípio mais injusto da vida. Por isso é uma outra reflexão que eu coloco para vocês. Se nós queremos atuar de maneira eficaz, deveríamos atuar para promover a justiça nessa causa, combater o egoísmo, ou seja, ir direto ao chefe, como se diz popularmente. Combater o egoísmo, que é causa de todas as injustiças do mundo. Okay? Platão também coloca uma outra coisa, desculpem, às vezes eu tenho que abordar mais rápido do que eu gostaria, o nosso tempo não é tanto. Platão ele diz o seguinte, na República, esse livro maravilhoso, ele diz: imaginem vocês a situação, esse exemplo é muito conhecido, você já talvez tenha ouvido falar, do anel de Giges. Giges era um pastor lídio, tido como muito honesto, maravilhoso, só que um dia, encurtando a história, ele acha um anel, e quando ele coloca no dedo, ele fica invisível. Eita! Ele fica invisível. E quando Giges fica invisível, começa a roubar, profanar templos, roubar coisas, entrar na casa das pessoas, molestar as mulheres, ou seja, se torna um inferno, Giges. E quando ele se torna novamente visível, é o mesmo bom homem de sempre. Aí a gente poderia fazer um monte de perguntas inconvenientes em cima disso, né? A pior delas, que eu não vou fazer, não sou tão inconveniente assim, é o que você faria com o anel de Giges. Não vou fazer essa pergunta. Mas eu vou fazer uma mais amena. Nós poderíamos dizer que Giges é justo? O que vocês acham? E Platão vai mais adiante. Ele diz o seguinte: imaginem o contrário. Giges encontrou esse anel, e tanto visível quanto invisível, ele permanece um homem honesto e íntegro do mesmo jeito. E as pessoas ficam sabendo,
Aquela comunidade, todos ficam sabendo da existência do anel e do comportamento de Giges. Ele diz o que as pessoas diriam em público e o que elas pensariam em particular. Ele diz as pessoas elogiariam demais Giges. Nossa, como ele é virtuoso, que maravilha. Sabe por quê? Por medo de que Giges, invisível, viesse a provocar algum dano a elas. Então é bom que ele seja honesto. Mas na particularidade das suas consciências, isso está dizendo Platão, se vocês não gostarem, www.platão, certo? Uma boa forma de se isentar da responsabilidade. Ele diz, na particularidade das suas consciências, eles pensariam, que idiota e tolo que é o Giges. Se esse anel caísse na minha mão, olha, eu ia tirar muita vantagem da situação, ia me dar muito bem. Como é imbecil, como é ingênuo. Ou não, ou vocês acham que Platão está errado. A grande maioria dos casos, com exceções, mas exceções sempre justificam a regra, não a negam. Que idiota que é o Giges. Aí ele conclui, de uma maneira bombástica, as pessoas não amam a justiça. Sabe o que elas fazem? Um pacto social. Se todos formos injustos, vai que você é mais forte, mais esperto que eu, e eu tento lesar você, mas você é melhor do que eu e me explora mais do que eu te exploro. Saio perdendo. Para que a gente não corra esse risco, a gente faz um pacto. Ninguém prejudica ninguém. Mas olha, se tiver uma situação de impunidade, onde eu possa te lesar e não haja o perigo de você poder responder à altura, nossa, que idiota que é o Giges, não é isso? E nós estamos cheios de anéis de Giges, meus caros. Só vou dizer 2 para vocês. Primeiro deles, o poder. O poder não é um anel de Giges? Não te permite fazer e te garante que você não seja atingido pelas consequências? Quantos resistem a esse anel de Giges? O segundo, mais incisivo e mais prático, os teus pensamentos nesse momento. Não são um anel de Giges? Você pode pensar o que quiser ao meu respeito, a respeito dessa escola, dessas aulas, do que eu estou falando, e aparentemente não há nenhuma consequência. Te garanto que é só aparentemente. Porque a segunda lei de Newton funciona também no plano dos pensamentos. Há consequências aí também, mas a gente não percebe. Então, o anel de Giges, eu posso nesse momento pensar o que eu quiser. A tua mente é também um anel de Giges. E a conclusão dele é qualquer coisa de fantástico. Os homens não amam a justiça. É um pacto social fundamentado no medo de que os seus interesses pessoais sejam prejudicados. Agora, se eu fosse Robinson Crusoe e vivesse sozinho numa ilha, eu obedeceria alguma lei? Não houvesse ninguém que pudesse me punir. Sabe aquele ditado popular, para inglês ver? Se não existe nesse momento nenhum cidadão do reino britânico me olhando, por que cargas d'água seria justo? É uma imposição, uma coerção e não uma convicção. O que isso parece a vocês? Será que não é assim? Mais uma provocação. Professores de filosofia, se vocês quiserem procurar Nova Acrópole, preparem-se para se receber 1 a 2 provocações a cada 10 minutos de aula. Tá? Porque é assim, é necessário, assim a gente sacoleja para que as pessoas pensem. Uma outra provocação. Hoje, nós, brasileiros, pensamos, o país é um caos, os brasileiros não são bem educados. Em outros locais do mundo é diferente. Quantas vezes nas minhas aulas já vieram pessoas me dizer, eu estive no Japão, que as pessoas são educadíssimas. Elas se levantam sempre que entra uma pessoa idosa, uma grávida no transporte público, não precisa ninguém mandar nada, enfim, um monte de coisas desse tipo. Bom, eu já tive uma pessoa muito ligada a mim, uma grande amiga, que me disse o seguinte, isso fez todo sentido. Percebam, eu estou contando para vocês exemplos banais de vida. Filósofo aprende com o bater da asa de um mosquito aqui, porque tudo na vida é dotado de sentido, a vida é cosmos e não caos. E um filósofo, sabendo disso, aprende o tempo todo. Ela me disse o seguinte, que estava dentro de um transporte urbano no Japão, e há mesmo essa regra, entrou uma pessoa grávida, entrou uma pessoa idosa, eles levantam imediatamente. Mas dentro desse trem, num determinado momento, entrou um jovem,
seja, não era idoso nem grávida, muito cansado, aparentemente doente, tossia bastante e carregando uma bagagem relativamente grande e pesada, e as pessoas olhavam para ele, não encaixa na regra, ninguém levantou. Sabe quem levantou? A brasileirinha não tão bem educada, que foi capaz de, além de regras, olhar para os olhos daquele homem e entender, essa é uma pessoa que nesse momento necessita, independente de regras. O que eu vou dizer com vocês para isso? Que ética não é condicionamento, isso é adestramento, serve para animais. Ética é consciência. Ela não precisa de regras, ela é capaz de ver o estado do paciente como um bom médico. Ela é capaz de olhar nos olhos de um ser humano, fora de qualquer regra, e dizer, você necessita. Não precisa de regras para obrigar um ser humano a ser humano, porque a natureza deu a ele essa possibilidade. E aí você tem real justiça, aí você tem real ética. Justiça não é objeto de coerção, mas sim de convicção. O que você é quando a última porta se fecha atrás de você. Isso não é pacto social, isso é verdadeira justiça. Mais uma vez, se eu estiver fugindo do assunto, por favor, me fale. É muito importante que a gente considere, gente, uma coisa que na filosofia antiga era uma regra. Eu acho curioso quando a gente reinventa as coisas. Acho muito bom quando reinventa boas ideias. Mas o que eu acho curioso é a gente não dar o mérito a quem realmente merece. Então, sempre se aprendeu da vida no mundo antigo. Hoje voltou a haver uma disciplina muito louvável, que eu amo muito, que trabalha exatamente com isso. Só que não diz que aprendeu de Platão, deveria dizer, porque realmente é de lá que vem isso. Uma coisa chamada biomimética. Já ouviram falar? É a última moda e é sensacional. Você pode olhar para, por exemplo, uma floresta como a amazônica, a quantidade, a diversidade vegetal que existe ali é a maior do mundo. É campeã em biodiversidade. Ou seja, o que significa biodiversidade? Vários vegetais diversos entre si, vivendo em perfeita harmonia. E aprender disso. Aprender o quê? Que vários seres humanos diversos entre si também poderiam viver em perfeita harmonia. Percebem? Ou seja, a partir de um conjunto harmonioso, você pode abstrair uma regra que você aplica em qualquer outro lugar. E isso é sensacional, isso é platônico. Então, você quer saber, por exemplo, em relação ao egoísmo, olha o seu corpo. O corpo humano, você retira muitas lições dele, sobre vários assuntos. Um delas é essa. Imagine um ser humano egoísta, que pensa apenas no seu benefício. Isso transplantado para um conjunto orgânico, o corpo humano, seria o quê, hein? Sabe o que seria um ser humano assim? Uma célula cancerosa. O que é uma célula cancerosa? Não é uma célula que pensa apenas em si e não no organismo? Exatamente a mesma situação. Ela condena o organismo e ela não sabe que, ao condenar o organismo, em última instância, está condenando a si própria. Até o seu egoísmo, se fosse mais inteligente, não permitiria que ela fizesse isso. Porque, em última instância, o egoísmo é suicida. Quando você mata um sistema, você morre junto com ele. Porque a tua vida depende dele. Entendem? Portanto, o egoísmo, que é o maior inimigo da justiça, com certeza, é, em última instância, um ato suicida. E nós não relacionamos as coisas. Vemos o que acontece em nós e não relacionamos com o que acontece na sociedade, nas nossas vidas. Não pensar no todo é um ato desagregador e egoísta. Por isso que é uma coisa que é muito interessante, já vou falar com vocês sobre isso, que é a ideia de que a educação deveria ser a primeira preocupação de quem promove a justiça. Deveria ser a primeira preocupação de quem promove a justiça. Uma educação que fosse incisiva contra o egoísmo. Não pensem que o mal do mundo reside em pessoas ou em coisas. Reside num elemento que escraviza pessoas e coisas. O egoísmo. Bom, os romanos tinham essa história da colmeia e da abelha, que vocês sabem, isso é corpus juris civilis. O que é bom para a colmeia é bom para a abelha. Mas o que é bom só para a abelha, não necessariamente é bom para a colmeia. Eu ainda acrescentaria, aquilo que a abelha pensa que é bom só para ela, provavelmente não é bom nem para ela. Que não pode ser bom para uma célula ir em detrimento do todo. É uma ilusão, é um falso benefício.
Uma coisa que é importante também, para aquele que pretende refletir sobre a justiça do ponto de vista filosófico, pensar sobre os padrões de êxito do momento histórico em que vivemos. Isso é fundamental. Eu realmente não sou justa com o tempo, me desculpem. Fundamental. O que é êxito hoje em dia, gente? Aliás, eu ando um pouco... Eu sei que a gente, como filósofo, tem que lutar para não perder a paciência com nada, mas essa palavra tem realmente me feito perder um pouco a paciência. Todos os lugares te oferecem como motivação êxito. O que é êxito no nosso momento histórico? Eu chego para você e digo, olha, eu venci uma corrida, tirei em primeiro lugar. E você me pergunta se é um amigo meu. Nossa, que maravilha, meus parabéns, mas quantos concorrentes tinha nessa corrida? Eu digo, olha, tinha uns 1000 concorrentes. E quantos tiraram em primeiro lugar? Todos, os 1000 chegaram em primeiro lugar. Você vai dizer, não tem graça. Você venceu, mas todo mundo venceu também, que graça tem isso? Percebam que isso seria uma resposta automática? Quando é que o êxito tem sabor? Quando muitos fracassam e só você vence. Nós não somos educados para ganhar juntos, mas para ganhar sobre, em detrimento dos demais, acima dos demais. Para que a tua vitória tenha algum sabor, tem que ter vários derrotados que ficam lá embaixo morrendo de inveja. Há algum tempo atrás, gente, eu tenho o hábito de guardar isso, tenho lá a minha pastinha, a coisa mais antiga do mundo, porque hoje todo mundo guarda tudo digital, né? Eu não, pego a folha do jornal, imprimo, ponho na pastinha. Isso realmente é do período Jurássico inferior, mas eu faço. Houve uma pesquisa que foi feita por aquele Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que de vez em quando faz umas pesquisas muito interessantes. Eles pegaram 30 jovens de uma turma acadêmica de uma universidade americana que já faziam um semestre relativamente adiantado e que tinham caminhado juntos, semestre por semestre. 30 jovens. Chegaram para cada um deles e perguntaram, o que você prefere? Ganhar $10.000, sendo que os seus 29 colegas vão ganhar $20.000? Ou você prefere ganhar só $5.000, sendo que os seus 29 colegas vão ganhar só 2? Vocês sabem que a maioria preferiu ganhar 5, mas ser o maioral da turma? E isso, para mim, foi um retrato do que nós entendemos por êxito no nosso momento histórico. Me fala de justiça. Fale-me de justiça com um parâmetro desse. Como vai ser? Como vai ser? Vocês percebem que se não atuarmos sobre as causas, qualquer coisa é paliativa? Quando a doutora Margarete reúne, faz um trabalho como que ela tem feito, considerando que justiça é também educação, tenho o maior respeito por esse trabalho, porque realmente é. Eu vivo por isso, trabalho 31 anos como educadora, porque realmente acredito nisso. Uma ocasião, inclusive, foi um determinado momento até falar sobre isso, já vou antecipar, uma pessoa me perguntou, você acha que você faz algum trabalho social ensinando filosofia? E eu falei, acho, Por que você acha isso? Trabalho social, nós fazemos trabalhos sociais diretos. Temos um programa, que é o Crianças para o Bem, que inclusive, como o meu apresentador teve a gentileza de dizer, eu implementei, que atende milhares de crianças, mas consideramos que o maior trabalho social que fazemos é ensinar filosofia voluntariamente. Eu vou contar uma historinha para vocês, a história da poça d'água. Imaginem vocês que haja uma poça d'água nesse local aqui. E essa poça d'água é fruto de uma goteira. Há um pequeno furinho aqui na laje, no teto, e cai uma goteira e forma uma poça d'água. Em função do comportamento que o ser humano tem diante de um fato prosaico como esse, você poderia dividir a humanidade em 3 grupos. Primeiro grupo, alienados. É um grupinho pequenininho, um grupinho de nada. É aquele grupo que vai passar e atropelar essa poça, pisotear tudo e nem vai ver. E se vir, vai dizer, responsabilidade dessa escola, o que eu tenho a ver com isso? Não sou pago para isso. Isso se estivesse num espaço público, ele diria, responsabilidade do governo. Eu pago meus impostos, não é isso? Totalmente alienado. Aí vem um segundo grupo, que felizmente tem se tornado cada vez mais numeroso, que é o grupo dos bem-intencionados. O que um bem-intencionado faz diante disso? Que absurdo, hein? Ninguém faz nada. Deixa eu resolver isso agora. Pega um pano, um rodo, detergente, limpa tudo isso aqui. Ótimo. Excelente ato. Só que a goteira continua pingando. Pingo, pingo, pingo.
Daqui a pouco a poça está lá de novo. Daqui a pouco quem vem no horizonte? A manada de alienados. Pá, 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 pisoteia tudo, suja tudo. O bem-intencionado limpa. Pisam, ele limpa. Pisa, ele limpa. O dia que ele deixar de existir, porque nem ele, nem o rodo, nem o detergente são eternos, 1 minuto depois o problema estará lá de novo. Ou seja, ele foi bem intencionado, mas não foi eficaz. Bom, o que é um filósofo? Gente, eu não estou falando, fazendo proselitismo de categorias, porque eu acredito piamente, senão eu não estaria aqui, que cada um de nós é um filósofo em potencial. Eu acredito que isso é um potencial humano. Aliás, a filosofia nasceu exatamente com esse discurso. Trazer à tona o filósofo que existe dentro de todo homem. Ele existe dentro de cada um de vocês, e se essas palavras têm algum sentido, isso é uma demonstração de que isso é verdadeiro. Né? Um filósofo vai chegar diante dessa poça d'água e vai dizer o seguinte: bom, em primeiro lugar, vou limpar, mesma coisa que o bem-intencionado. Não vou filosofar no meio da lama. Mas logo em seguida, de onde está vindo isso, hein? Ele vai olhar para cima. Ah, é uma goteira. Sobe lá, troca as telhas, calafeta o forro, faz o que for necessário. Acaba com a goteira. Acaba com a poça. Acaba com o problema. Não é isso? O que significa isso simbolicamente? Olhar para cima e ver de onde vêm os problemas. Os problemas humanos vêm sempre da falta de valores do ser humano. Há que olhar para cima mesmo. Vocês acham que a fome é falta de alimentos ou falta de fraternidade? A miséria humana é falta de bens materiais ou é falta de honestidade, integridade e outros valores? Percebem que há que olhar para cima para que o seu trabalho não seja só paliativo. E descubra quais são os valores que estão, como consequência, gerando as poças d'água do mundo. Em primeiro lugar, em si próprio, para que você tenha algum mérito para transmitir isso. Nunca acredite que o problema é só do outro. O inferno são os outros, como dizia Jean Paul Sartre. Nunca acredite que o problema são os outros. Em primeiro lugar, valores. E como diz a tradição bíblica, tudo mais será dado por acréscimo. Se você tem um homem justo, fraterno, com sentido de unidade, os problemas automaticamente se resolvem. Acrescentadas, todas as outras coisas te serão, diz a Bíblia. Em primeiro lugar, busque o seu lugar como ser humano. Só o tolo acredita que a causa da miséria física está no plano físico. A causa da miséria física sempre esteve e sempre estará na miséria psicológica, moral e espiritual do homem. Isso é filosófico, acreditem se quiserem. Então, ao educarmos o ser humano, ao chamarmos a atenção para valores, para coisas práticas que temos que começar a resolver dentro de nós, e hoje mesmo, estamos sim fazendo trabalho voluntário. Estamos sim promovendo a justiça. E quem pensa o contrário está se alienando às meras consequências, sem olhar a causa. Nunca vai ser eficaz, né? Ainda que bem intencionado. Vou contar para vocês 2 historinhas que eu acho bastante interessantes para a Índia. A melhor forma de educação é através de histórias. E eu, depois que conheci a forma como eles trabalham, eu estou totalmente convencida da teoria deles. Vocês sabem que, em geral, os ciclos de atenção que o ser humano tem fazem com que daqui a 2 meses, talvez vocês lembrem de 10 minutos dessa palestra de hoje, se estiverem muito atentos. É muito provável que dentro desses 10 minutos haja historinhas. São as que mais se perpetuam. Então, eu vou contar uma para vocês que eu acho muito interessante, que eu acho um modelo muito bom para um homem que pretende praticar a justiça. Uma história zen. Era uma vez um mosteiro, onde viviam vários monges zen, e um mestre muito sábio vivia ali. Era um mosteiro secular, e já estava em muito más condições de conservação. Mas os monges não têm recurso nenhum, eram monges mendicantes, como é normal nessa tradição. Um dia eles chegaram para o seu mestre e disseram: mestre, se a gente não fizer uma reforma nesse mosteiro, ele vai desmoronar, vai cair sobre as nossas cabeças, ele está muito antigo. Mestre em historinha, vou dar uma dica para vocês, está sempre provando os discípulos, sempre. Aí o mestre olha assim, ótima oportunidade de provar meus discípulos. Chega para os jovens e diz: é verdade, ele está caindo, mas a gente não tem recursos, o que a gente vai fazer? Ah, já sei. Vão ao povoado mais próximo e roubem. O que, mestre? Roubem, o máximo que vocês puderem, porque aí com esse roubo a gente converte em recursos
reforma o mosteiro, é por uma boa causa. Ou seja, Maquiavel zen, né? Maquiavel avesso. Os discípulos ficam em estado de choque, mas o mestre está louco, mas a gente esse tempo todo se dedicando a uma vida monástica, agora vão roubar. Não, mas é o mestre, ele sabe o que ele está dizendo. Bom, ele está dizendo, deve ser justo, a gente que não está entendendo. Foram todos para o povoado roubar. Mas ele coloca uma regra importantíssima. Olhem a reputação do mosteiro. É uma reputação secular. Portanto, não roubem, em hipótese alguma, se estiver alguém vendo vocês. Porque senão vocês colocam essa reputação toda a perder. Só roubem se ninguém os estiver vendo. E assim eles foram, todos embora. O mestre levanta, entra dentro do mosteiro. Não é que tinha um garoto que tinha ficado lá? Estava fazendo normalmente as suas funções? O mestre pergunta, o que você está fazendo aqui, rapaz? Como assim, mestre? Eu estou fazendo o que o senhor mandou. Não, seus amigos foram todos roubar. Eu sei que foram, mas não foi isso que o senhor mandou. O senhor mandou que a gente não roubasse se houvesse alguém nos vendo. E eu estou me vendo o tempo todo, portanto, não dá para roubar. Sabe o que significa isso? Dignidade, respeito por si próprio, vida interior. Você não é uma casca vazia, totalmente voltado para fora, para ser aprovado ou negado pela opinião pública. Você tem vida interior, respeito, que para Kant é a maior das virtudes. Respícere, olhar mais uma vez. Olhar para dentro de si próprio e reconhecer que aí existe algo digno, que merece respeito. Eu não faço por mim mesmo, pelo que eu sou, e não pelo que os outros vão pensar ou deixar de pensar. Um homem com esse critério tem condições de ser um homem justo. Um homem superficial em relação a si mesmo será superficial em relação a todas as coisas. Um dos livros mais enigmáticos que eu já li na minha vida, gente, gosto de ler livros antigos, mas esse realmente é difícil, é uma coletânea de papiros egípcios que a gente costuma chamar o livro dos mortos egípcios. Já ouviram falar? O livro da oculta morada. Tem uma passagem que é uma coisa louca, que eu passei uns 10 anos para ver algum sentido nisso. E agora eu vou passar para botar vocês 10 anos refletindo também. Que diz o seguinte: o teu nome é maior do que o dos deuses. Lembre, é uma civilização politeísta. O nome do Deus estampado sobre o teu escudo. O nome do Deus sentado no centro da tua barca. Ó barqueiro, por um momento, detém o remo, vira-te para trás e olha nos olhos do Deus sentado no centro da tua barca. Pronto, 10 anos, fundiu a minha mente isso. Eu achei aquilo tão poderoso, mas realmente não sabia o que era. Até que um belo dia, considerando todas essas coisas, inclusive esse exemplo usei, falei, gente, o Deus que está sentado no centro da nossa barca é a nossa própria essência divina. E a nossa consciência superficial não sabe que carrega dentro de si algo tão digno. E, portanto, rema e leva esse barco para todos os atoleiros que pode existir, para todos os lamaçais. Não sabe o passageiro precioso que tem dentro de si. Não detém por um minuto o remo. Não se vira e olha nos olhos do Deus sentado no centro da tua barca. A tua essência tem algo dentro de você que merece respeito. E se você não sabe isso e não tem uma boa convivência com isso, não é justo consigo mesmo. E, portanto, a probabilidade de ser justo com os demais é escassa. Vai cumprir formalidades sociais, pacto social. A justiça não é pacto social. Justiça é consciência. Não é coerção, é convicção. Continuando, representatividade. Bom, se me permite, eu vou ter que pular algumas coisas, porque o nosso tempo... Como? Não, uma delas é a representatividade. Eu estou exatamente dizendo que eu vou pulá-la. Vocês vão ficar muito chateados se eu pular a representatividade? Vão, então deixa eu contá-la rapidamente. Platão tem um livro chamado As Leis. Hoje eu só estou falando de Platão, mas me desculpem, mas ele é a autoridade sobre esse assunto. Ele tem um livro chamado As Leis. Ele fala uma coisa incrível, gente, que é um conselho que serve para quem lidera e para quem é liderado. E a justiça tem muito isso também, saber qual é a pessoa justa que deve liderar e qual é o homem justo que sabe ser liderado e que vê isso como um privilégio e não como um encargo ou uma humilhação. Tá? Diz o seguinte, que o ser humano ele vai sendo desenvolvido ao longo da vida, que o ser humano teria uma parte mais física, que os gregos chamavam de soma, são 3 círculos entrelaçados.
A parte física e energética do homem eles chamavam de soma. A parte emocional e da mente prática inferior eles chamavam de psique, que era a esfera do meio. E a parte mais elevada, que é a mente superior, são os princípios, são os valores humanos, eles chamavam de nous. Ou seja, o homem seria a mistura desses três ingredientes: nous, psique e soma. E ele dizia, qualquer coisa vocês sabem, www. Ele dizia que o ser humano, quando ele nasce, ele vai sendo formado em septenários. Ou seja, os 7 primeiros anos da criança, ela está aprendendo a lidar com o corpo físico. E aprende a sentar, e aprende a engatinhar, e aprende a andar, etc, etc. Depois dos 7 ao 14, ele começa a lidar com a sua própria energia, aquela explosão de energia, que às vezes só de olhá-la a gente fica cansado, dependendo da nossa idade. A minha, por exemplo, né? Minhas filhas, quando estavam muito tempo tendo um apartamento, eu não saía com elas, corriam em volta da mesa. Depois da terceira girada, eu já estava tonta. Ou seja, a época da explosão de energia. Depois dos 14 aos 21, seria o desenvolvimento das emoções. Aí aquela gangorra emocional do adolescente. Amo, odeio, sou apaixonado, não suporto. Ou seja, está testando o seu veículo emocional. E aí, aos 21 anos, desceria o princípio mental. E esse princípio mental, conforme a maturidade que ele tenha, já teria condições de dominar os outros veículos que ficaram para trás e utilizá-los a seu favor, dos seus princípios, da sua identidade. Claro que isso varia de ser humano para ser humano, mas era uma regra mediana que era colocada. De onde vocês acham que o Corpus Juris Civilis romano tirou a maioridade em 21 anos? Vocês nunca se perguntaram isso? Cadê a curiosidade filosófica de vocês? Por que não 20? Por que não 22? Por que não 19? Ninguém nunca se perguntou isso. É o septenário, a vida é contada em septenários segundo essa tradição. Então ele diz o seguinte, que quando o ser humano está lá formando o físico, o energético, o emocional, se não tem alguém que já esteja desperto, ajudando a formar esses veículos, eles podem se deformar ao invés de se formar. O físico pode se formar cheio de vícios ou preguiçoso, o energético com uma ambição e um hábito de depredar todas as coisas, sem respeitar as coisas. O emocional pode se formar como um monte de caprichos, ou um egoísmo emocional de só querer as coisas que gosta, só querer as coisas que são agradáveis e não as coisas que são boas, considerando que o agradável é muito diferente do bom. Ou seja, essa personalidade pode se deformar, de tal maneira que quando surge o seu princípio mental, já não consegue mais comandá-la. Um princípio mental maduro já não consegue mais dominar a casa, de tão desorganizada que ela está. Aí o que acontece? Entra no lugar desse princípio, que ainda não surgiu no cenário da vida, o princípio mental maduro de um educador, de um homem justo, que tenha condições de conduzir. Ele entra lá e substitui o princípio mental dessa pessoa que tem formação, e ajuda a formar o físico, o energético, o emocional, reto, bem equilibrado, humano, de tal maneira que quando a mente surge, a dona da casa, é fácil dominar, encontra a casa organizada. Agora, esse cidadão que assume esse papel, ele é um representante da mente madura que ainda não surgiu. Óbvio que a mente madura tem que ter surgido nele. Que ele não pode representar uma coisa que ele não tem. Contem isso, inclusive, na maneira como vocês educam os seus filhos. Começa aí. Como eu posso representar uma coisa que em mim está ausente? Como eu posso conduzir um grupo de trabalho? Como eu posso conduzir a sociedade em algum posto que exija alguma interferência, algum papel representativo? Como eu posso fazer algo? Como eu posso representar algo que não tenho? Então, a condição para conduzir e formar pessoas era que essa maturidade já estivesse presente em quem conduz. Não posso conduzir através de uma coisa que não tenho. E isso, para ele, era a condição do líder. O líder pode ser o pai, pode ser o chefe, pode ser o professor, pode ser o juiz. Contato da consciência com o ser. Contato da consciência com valores. Isso era a condição. Ele dizia, conhecimentos práticos, se ele não tiver, ele adquire rapidamente, por amor ao seu ofício. Mas maturidade e valores não se adquire rapidamente. Não dá para fazer um cursinho de 6 meses de justiça. Supletivo de justiça, não dá. Os conhecimentos práticos, sim. A condição moral, não. Não se improvisa.
Já imaginaram anúncios no jornal? Precisamos de professores, precisamos de juízes, não precisa nenhum currículo, mas precisa a condição moral da justiça, a maturidade suficiente para ser uma pessoa que administra a justiça. As escolas de filosofia eram assim, meus caros. Vestibular do Museu Pitagórico. Vestibular, embora não usassem essa palavra, era assim que faziam. Vestibular da Academia Platônica, do Liceu de Aristóteles, da Escola Neoplatônica de Alexandria. Você sabe como é que era? Não me interessa o que você sabe, mas vem cá para eu ver a tua solidez moral. Platão dizia, é melhor a ignorância absoluta do que conhecimento em mãos inadequadas. Vocês não comprovam isso historicamente? Pessoas sem base moral, não era melhor que fossem absolutamente ignorantes? Vocês não prefeririam Adolf Hitler analfabeto? Eu preferiria, claro, todo mundo. O conhecimento prático e técnico em mãos inadequadas potencializa o defeito moral de quem o conduz. O defeito moral é melhor que não seja potencializado. Perceba que aí tem toda uma cultura que a gente acha que não precisa aprender. Bom, o garoto que vai jogar um game, o seu filho que vai jogar um game, se é esperto e quer vencer o jogo, ele vai lá no tutorial e aprende de quem já jogou e sabe. De quem criou o jogo e sabe. Nós não temos essa cultura, não aprendemos de quem jogou o jogo da vida e sabe. Achamos que sabemos tudo. Não é curioso isso? Eu não mexo no meu televisor, é um TV de plasma, eu vou estragar, não entendo nada daquilo. Chama um técnico. Mas para mexer na vida, qualquer garoto de 12 anos acha que sabe. O que vocês acham que é mais complexo? Carl Jung dizia, é mais fácil levar um homem à Lua, dominar o conhecimento que leva um homem à Lua, do que dominar o conhecimento que leva o homem ao interior de si mesmo. Bem mais complicado. E ele não estava brincando, Carl Jung era um gênio. Bom, isso é a representatividade que vocês pediram, eu espero que estejam satisfeitos. É um conceito duro. Justiça, então, é resultado da formação em valores. Justiça é resultado de formação e não só de informação. Uma base moral sólida. Valores que você tem por si próprio e não para inglês ver. Valores que constituem a sua identidade. Agora, uma outra coisa que a gente agrega, já com o tempo bem avançado, mas não é possível ter valores se você não tem um sentido de vida humano. Cícero, que era um grande orador romano, ele dizia, certifica-te de que és um fator de soma na vida das pessoas de que participas. Vocês entendem essa ideia? Eu quero chegar ao final da minha vida e assegurar que as pessoas se tornaram um pouco melhores porque eu existi. E que eu também me tornei um pouco maior graças à minha vida, ou seja, eu fui fator de soma na vida das pessoas e na minha própria vida, ou seja, eu fiz diferença no mundo, ainda que pequenininha, eu dei o meu recado. Se esse é o teu sentido de vida, tornar-me um ser humano mais digno da condição humana, mais pleno, um fator de soma ao mundo e não de subtração, você tem condições de ter valores, senão não tem. Entenderam isso? Isso é um axioma pesado. Eu sei onde eu quero chegar, portanto, eu posso conduzir as minhas ações para que me levem até lá. Exemplo, eu quero chegar no computador do nosso amigo que está sentado ali. Eu sei que agora eu estou indo na direção certa, agora na direção errada. Eu não quero chegar em lugar nenhum. Qual é a direção certa, qual é a direção errada? Não quero ir para lugar nenhum. O que é verdadeiro, o que é falso? O que é justo, o que é injusto? Me digam como nascem valores para uma pessoa que não quer chegar a lugar nenhum. Não tem valores, ela clona as opiniões do meio. É um produto da moda. O que todo mundo acredita é certo, o que ninguém acredita é errado. Olha que na Idade Média todo mundo acreditava que a Terra era plana, terminava num abismo, tinha uma boca de um dragão lá esperando os incautos caírem. Certo? Então, cuidado em achar que as opiniões da moda são certas. Então, se você não sabe onde você quer chegar, lembram do gato de Alice? Lewis Carroll também é filosofia. Gato de Alice, onde você quer chegar, menina? Ah, não sei não. Qual é a estrada certa? Ela pergunta. Onde você quer chegar? Não sei não, não faço a mínima ideia. Para quem não quer chegar em lugar nenhum, qualquer estrada é certa, pode ir embora. O que é certo, o que é errado, o que é verdadeiro, o que é falso, o que é justo, o que é injusto para um homem que não tem o sentido de vida humano. Percebe? Bom, vamos embora, que é nosso tempo. Por favor, alguém me sinalize quando realmente eu estiver muito em cima da hora.
Não vou falar muito a respeito dos valores humanos como um todo. Isso, para quem tiver curiosidade, eu posso deixar aqui o PowerPoint. Isso aqui daria uma palestra de umas 3 horas para eu falar sobre isso. Mas só para vocês ficarem um pouco impactados para ver como existem valores humanos. Olha, a justiça é um valor metafísico. Exige que você tenha um sentido que justifique toda a tua vida, que vá além. O que eu quero ser quando tudo isso terminar. Bom, Platão e Kant. Platão ele costumava dizer que a justiça tem um estreito parentesco com ordem. Cada coisa no seu lugar, não existe mal no universo. E o justo era o homem que sabia o lugar certo de cada coisa. Será que isso tem algum sentido para vocês? Você franziu o senho. Parece estranho, né? Platão é uma coisa engraçada. Se você não raciocina, você vai achar que ele é doido. Nada que ele diz vai ter sentido. Ele diz o seguinte: uma pessoa que tem uma teimosia muito grande, isso é mal, absolutamente? Daria para você redirecionar a energia dessa teimosia e transformá-la numa pessoa determinada? A mesma energia? Uma pessoa que é muito passional, sai correndo atrás de paixões o tempo todo, sem raciocínio nenhum, sem lógica, sem discernimento. Você não poderia tomar as rédeas dessa paixão e transformá-la num entusiasmo construtivo para uma causa válida? Não é a mesma energia? Então ele diz, as coisas não são boas ou más em si. Bom ou mal é o uso que se faz das coisas. Cada coisa no seu lugar, não existe mal no universo. E o justo é aquele que sabe colocar as coisas no lugar onde elas se tornam positivas. Conhece o lugar de cada coisa. Se você considerar, eu adoro fazer essas brincadeiras com meus alunos, já disse para vocês que professores de filosofia são malvados, isso é um fato. Eu chego para eles e digo, a corrupção é má? É má ou não é? Absolutamente? Então Platão está errado. Por que você precisa comprar detergente biodegradável? Que é muito mais caro que o outro, diga-se de passagem. Por que a gente compra? Eu, pelo menos, compro sempre. Porque ele leva menos tempo para... Ele não polui a natureza, porque ele leva menos tempo para quê? Para se decompor ou para se corromper. Ou seja, ele corrompe rápido e por isso não polui o planeta. Então, a corrupção é virtude para detergente, não é? É virtude para a embalagem do McDonald's. É uma virtude. Mas quem mandou colocar isso no comportamento humano? Você percebe que ela está no lugar errado? A preguiça é uma coisa boa ou má? Não depende para a hora. No ser humano, ela é sempre má. Porém, se você tem uma casa e tem uma porta de madeira pesada, que o ladrão tentou arrombar e não conseguiu porque ela era muito inerte, e inércia é a mesma coisa que preguiça, essa é uma porta virtuosa ou viciosa? Virtuosa. Ou seja, a inércia é boa para portas. O diamante é o mais resistente dos minerais, corta o vidro. Resistência é inércia, é a preguiça da pedra. Para o diamante é virtude. Agora, não coloque ela no comportamento humano, não foi feita para isso. Ou seja, caros, cada coisa no seu lugar. Não existe mal no universo. E o justo é aquele que conhece o lugar certo de todas as coisas. As emoções são maravilhosas, mas são boas para comandar a minha vida, no sentido de que eu me rejo pelo que gosto, pelo que não gosto, por caprichos emocionais? Sentimentos, sim. Emoções, não. Reger-se pelo agradável e pelo desagradável é um perigo, porque dependendo da formação que esse homem teve, pode achar agradável a dor alheia, a exposição alheia, a humilhação alheia. Cuidado com isso. O agradável não é sinônimo do bom. Mesmo a pessoa muito bem intencionada pode considerar agradável uma coisa que não é boa para ela. E nós sabemos, há vários problemas de saúde fundamentados nisso. E Kant, ele dizia, isso todo mundo conhece, ele tinha um conceito que era o imperativo categórico. Age de tal maneira que a máxima da atuação possa ser elevada à lei universal. Para a cena. Eu estou fazendo o que agora? Estou pedindo um livro emprestado para alguém. Essa pessoa tem muito mais livros do que eu e não lê. Portanto, eu estou pedindo emprestado, mas no fundo a minha intenção é ficar com o livro dela.
para a cena. Transforma isso em lei universal. Todo mundo que pede coisas emprestadas pode ter a intenção de não devolver. Isso tornaria a vida humana melhor ou pior? Acabava com o empréstimo, ninguém emprestava mais nada para ninguém. Não é isso? Porque quebraria a confiança entre os seres humanos, portanto é mal. Então essa ação que eu estou fazendo não pode ser universalizada, portanto não é justa. Vocês percebem que são conselhos muito interessantes? Ele dizia, a pior coisa que tem é o benefício da exceção, quando a gente considera que só eu, escondidinho, posso fazer. Você está deixando brecha para a injustiça no seio da justiça. Eu estou realmente um pouco sem noção de horário. Alguém pode me dizer quantos minutos eu ainda tenho? 20. Me desculpe, doutora, a senhora me permite fazer uma pequena brincadeira, mas que tem tudo a ver com o assunto? Eu tenho 55 anos de idade. 15 minutos, doutora. Tá, vou ser rápida na brincadeira. Eu tenho 55 anos de idade, mas ainda curto muito o filme da Disney. Me desculpem. Eu sei que muitos de vocês ali na calada da noite devem ir lá para o cinema assistir Rei Leão, não é isso? Ou já viram? Olha, vão, vale a pena. São assumidos mesmo. Não? Então pronto, eu também assumo. Gente, só um minuto, prestem atenção. Eu faço uma pergunta simples nesse ponto. Dentro daquele drama da história do Rei Leão, quem é o grande culpado pelos males que acontecem? A pessoa me diz, Scar, Simba, não sei quem mais. E se eu disser para vocês que a culpa do drama do Rei Leão é de Mufasa? É de Mufasa, simplesmente porque ele pensa no reino como um todo, mas na hora de julgar o seu irmão, ele pensa como pessoa. Não posso expulsar o meu irmão. Se ele pensasse como rei, expulsava. Sabe por quê? O maior erro que se pode fazer, um dos maiores erros que se faz para atentar contra a justiça, é deixar que o mal viva no seio do bem. Não é isso? Scar era o que era desde que nasceu, todo mundo sabia, era incorrigível, tinha um problema moral incorrigível, e era público e notório. Simba era uma criança, mas Mufasa era um rei. E não podia permitir que pessoas indefesas tivessem um psicopata como irmão do rei, com privilégios de irmão do rei, dentro de um reino justo. Permitir que o mal conviva no seio do bem é o benefício da exceção kantiana. Usei apenas esse exemplo como uma brincadeira, me desculpe, mas ilustra perfeitamente. Continuando, bom, vou ter que pular algumas coisas. Minotauro e centauro são dois animais míticos, gregos, que são mistura de ser humano. Tudo bem, já estão um pouco cansados, né? Eu falo demais, eu concordo. Eu os perdoo, porque até eu canso de mim de vez em quando. Bom, o minotauro é cabeça de touro e corpo de homem. O centauro, tronco de homem e da cintura para baixo, cavalo. Ambos misturas de animal e homem, só que bem diferentes. No minotauro domina o animal, no centauro domina o homem. Sempre teremos uma interface com o meio que será animal, instintos, procriação, sobrevivência. Agora, só somos humanos quando aquilo que nos domina é o humano. Quando o humano está acima do animal. Não vamos eliminar a interface animal que temos com o mundo, precisamos dela. Mas só somos humanos, não tendo apenas uma aparência humana, mas se dentro de nós o que domina é o humano. Valores, virtudes e sabedoria, acima de meros instintos. Que não são maus, mas estão no lugar errado quando estão dominando. Fazem um homem egoísta. Se você usa um detergente que tem uma embalagem linda, e quando você despeja no chão ele é péssimo, você não voltará a utilizá-lo só porque ele tem uma embalagem linda. Porque as coisas não são definidas pela embalagem, sim pelo conteúdo. Todos nós temos embalagem humana, mas somos definidos como seres humanos pelo conteúdo. A evolução nada mais é do que a depuração do gosto, pensamento de um filósofo indiano do século passado. Os egípcios já diziam da necessidade de sutilizarmos as vibrações da nossa consciência. Aprender a gostar do que é nobre, do que é justo, do que é bom, faz com que você não tenha que impor isso a si próprio. Faça porque é justo e porque deve. Aprenda a gostar, a curtir de atitudes humanas, de atitudes empáticas, de considerar a dor do outro como se fosse sua própria. Aprenda a curtir a pessoa que passa pelos outros olhando nos olhos.
Vou falar para vocês, lá em Brasília, como em todo lugar, tem muitos daqueles jovens que ficam pedindo dinheiro em estacionamento. Às vezes eu não tenho, mas olho para eles nos olhos e digo, meu filho, hoje eu não tenho, fica para a próxima, tá bom? Vocês sabem que eles saem mais satisfeitos do que se ganhassem uma moedinha jogada por alguém que não olha para eles? Porque eles geram 1 minuto sendo tratados como seres humanos, isso para eles é muito mais raro do que moedinha. Aprenda a achar isso lindo, delicioso, depure o gosto. E você vai fazer porque é justo e porque você gosta. Aprenda a curtir aquilo que é próprio da condição humana. Que isso não se torne um ônus, mas um privilégio. Como é bom ser humano, olha os privilégios que me dá. Uma vez o grande imperador Marco Aurélio, romano, que era um filósofo estoico, perguntaram para ele, por que você é justo, Marco Aurélio? Você está com medo de ir para algum lugar muito negativo, para o Hades, que era o inferno greco-romano, depois da morte? E se não existir Hades, se não existir inferno? Ele, que era um grande lógico, ele diz o seguinte, tem 2 possibilidades. Se houver inferno, eu tenho que ser justo para não ir para lá. Se não houver, aí é que eu tenho que ser justo mesmo, porque essa é a única oportunidade que eu tenho de ser. Se não houver nada depois, a minha oportunidade de ser justo é agora, é aqui. Isso é um privilégio tão grande que eu não vou perder nem adiar. Tá? Ou seja, de qualquer maneira, a melhor coisa é ser justo. É um privilégio. Justiça é mais gostosa do que chocolate, acredita? Aprenda a depurar o gosto. Algum tempo atrás eu fiz uma palestra num TED onde eu falava sobre isso, sobre ética. Ética é mais gostosa do que chocolate. Portanto, eu faço, não é porque eu sou constrangida, eu faço porque eu curto, me delicio com isso. E aí você vai ter uma sociedade justa. A justiça não é coerção, é convicção. Depure o gosto. Aprenda a gostar daquilo que é humano. Poça d'água, já falei para vocês. Existe uma frase filosófica muito bonita que diz o seguinte, o homem não vive daquilo que ele come, e é fato, ele vive daquilo que ele assimila. Muito do que você come, o corpo joga fora. Vocês estão recebendo algum alimento agora? Espero que tenha bom sabor. Você não vive do alimento que você recebe, você vive do quanto dele você é capaz de assimilar. Quanto vocês serão capazes de assimilar? Porque aí começa a educação. Até então, é meramente uma transmissão de conhecimentos totalmente solto no ar, sem nenhum receptor. Começa a educação quando você não só recebe, mas quando você assimila. Portanto, mudar a educação é mais do que mudar conteúdos ou pagar melhor professores. Ensinar o homem a assimilar e crescer a partir dos ensinamentos que recebe. Senão não adianta nada. Trago Platão aqui e o fruto é nenhum. Kant dizia isso. O grande filósofo Immanuel Kant mandou escrever isso no seu epitáfio. Está lá na lápide de Kant, que era Königsberg, Alemanha, hoje Kaliningrado, Rússia. O epitáfio dele diz o seguinte, mais ou menos isso que está aqui. Ele dizia, 2 coisas que contemplei na vida que encheram a minha mente de admiração e respeito. O céu estrelado acima de mim e a lei moral dentro de mim. 2 coisas que me maravilharam à vista, encheram a minha mente de admiração. O céu estrelado acima de mim e a lei moral dentro de mim. Tão lindas uma quanto a outra. Agora tem um detalhe. O céu já está estrelado. O céu já fez a sua parte pela harmonia do mundo. E a lei moral dentro de nós? Essa depende de nós. É o nosso céu. Ele já está estrelado? Isso depende de nós. Para que haja uma harmonia entre céu e terra. Para que o homem seja um pontífice entre céu e terra. O céu estrelado fora e o céu estrelado dentro. E a ponte, a consciência humana. Por fim, eu trouxe para vocês essa frase de Carl Jung, que não é um filósofo a priori, é um psicólogo analítico, mas sensacional. Olha, filosofia, da maneira como fazemos, a maneira clássica, ela é ampla. Ela inclui na filosofia Cecília Meirelles, Fernando Pessoa, Machado de Assis, Carl Jung e muitos outros. E, aliás, foi o primeiro contato que tive com filosofia, Machado de Assis no colégio, um grande filósofo. Carl Jung dizia isso aqui, até você se tornar consciente, o inconsciente dirigirá a sua vida e você o chamará de destino. O destino faz com que a gente viva num mundo injusto. Não, é a sua inconsciência da justiça que vive dentro de você. Do morador no centro do seu barco, do Deus no centro do seu barco.
faz com que você seja regida por princípios, seja regido por princípios animais. Sobrevivência e perpetuação da espécie. Vou dizer uma coisa para vocês. Uma ameba, um protozoário, um ser unicelular, o que ele quer da vida? Sobreviver da melhor maneira possível e procriar. Aí pega na outra ponte, o prodígio da vida orgânica, um ser humano, dotado de um universo de possibilidades. Aí você pergunta para ele, o que você quer? Sobreviver e procriar. O que é isso? É uma ameba VIP? Desculpe. O ser humano pode bem mais do que isso. Traga a justiça à tona. Uma vez tive um pesadelo, gente. Vou terminar, já estou terminando. Que para mim foi o mais significativo na minha vida. Eu sonhei que estava grávida e por alguma razão a criança queria nascer e eu não deixava. E era uma dor terrível. Isso me ensinou tanta coisa, esse sonho, tanta coisa. Talvez um pouco da dor que vocês estejam sentindo é a justiça querendo nascer e vocês não deixam. Até você se tornar consciente, o inconsciente dirigirá a sua vida e você o chamará de destino. E é isso. Já vou lhe passar a palavra. Deixo com vocês os contatos do trabalho que fazemos. Nós somos a Nova Acrópole. Pode falar. Obrigada. Queria agradecer mais uma vez a professora Lúcia Helena pela Existe brilhante uma participação. pergunta, Vamos ele fazer. franquear a palavra agora para a pergunta dos participantes. Vamos sim. Bom dia, parabéns, professora, Por favor, gente, existe uma pergunta aqui. pela aula. Na verdade, é que essa citação aí me lembrou uma música de Raul Seixas que chama O Messias Indeciso. Eu não sei se a senhora conhece, foi um dos últimos discos que ele fez, disco de carreira, e ele fala, tem uma frase que ele diz, né? Destino é a gente que faz, quem faz o destino é a gente, na mente de quem for capaz. Então, essa frase aí me remeteu a essa passagem da música de Raul, que é uma música meio enigmática, né? É o Messias indeciso, é alguém que se vê, que é visto como Deus e não quer, e se renega essa condição de Deus que a comunidade enxerga nele, mas é uma coisa para se pensar mesmo. Obrigado pela palestra. Muito obrigada pela citação, muito pertinente. Agora sim. Mais alguém? Gente, muito obrigada, doutora Margarete, pelo convite, muito obrigada pela presença de todos. Não esqueçam. Queria pedir a Conheçam Nova gentileza, Acrópole. doutora Margarete, para a entrega do certificado de participação à professora Lúcia Helena. Melhor confirmar com ela. Dando prosseguimento às nossas atividades, agora já caminhando para o encerramento do nosso evento, nós teremos a oportunidade de homenagear alguns magistrados, conforme a doutora Meg já anunciou previamente, mas para os que chegaram posteriormente, essa homenagem ela se baseou na escolha que alguns de vocês fizeram ainda no primeiro encontro no mês de abril. Na oportunidade, nós pedimos que os participantes indicassem algum colega que, de algum modo, tenha feito a diferença, que tenha marcado a trajetória profissional de vocês. Naturalmente, muitos juízes foram lembrados, a votação foi pulverizada, e alguns receberam mais de um voto. Então, por essa razão, a Escola Judicial resolveu prestar homenagem a todo aquele que recebeu pelo menos 2 votos. Nós vamos fazer um breve intervalo de 10 minutos, apenas para alinhar aqui os homenageados, e voltamos para realizar a homenagem. 10 minutos. Voltamos às
11 horas e 5 minutos. Obrigado.